Bom dia, hoje é quarta-feira, 17 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu novamente peço desculpas pela minha rouquidão. Sou Natalina Nini e vamos juntos até as 9 horas da manhã. Hoje eu recebo o supervisor técnico de natação da Unisanta, Márcio Latuffi. Márcio, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Bom dia, Nathalie, bom dia ao que estão assistindo o Bom Dia Baixada. Estou aqui para falarmos de esporte um pouco. E também o presidente da Fundação Pro Esporte, Hugo Dupré. Hugo, muito bem-vindo, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Baixada. Eu que agradeço a oportunidade, Nathalie, a todos que estão em casa nos assistindo e meu amigo, professor Márcio Latuffi. Mestre, né? É. Vamos falar de natação, desafios do esporte em geral, projetos e parcerias. Você que está com a gente já pode fazer parte do programa, pode interagir com os nossos convidados. Basta enviar sua mensagem de texto ou seu vídeo para o nosso WhatsApp. Quer falar com o Hugo? Quer mandar um recadinho para o Márcio? Pode gravar no seu WhatsApp. O nosso telefone é o 13 98877 9496. Não esqueça de dizer seu nome e a cidade da onde você é. A gente começa esse bate-papo, mas com você, falando da participação da Unisanta no Troféu Maria Lenk com ótimos resultados. Como foi para os atletas essa coroação, Márcio? Excelente, né? Tivemos uma participação inédita, né? Dobramos o número de pontos na classificação geral. Chegamos ao vice-campeonato na categoria feminina e no masculino fomos o terceiro colocado. Na feminina a gente já teve, eu não lembro direito, 2007 já fomos campeões em Floripa, mas num Open. Maria Lenk, a gente nunca tinha chegado tão longe, participação brilhante, os atletas estão animados. Agora a gente tem 14, tem um Mundial, mas nós temos uma coisa importantíssima que daqui 14 semanas, ou 13, né, que já foi uma, a gente vai estar nadando aqui na nossa piscina, o Finkel, e a gente vai tentar buscar o título dessa vez. Como é que está a preparação, Márcio? A preparação está reiniciando, né? A gente fez uma semana de alívio para eles, né? Que a gente chama a pré-temporadinha. Cada um se foi para sua casa, quem morava fora, nadamos poucos, mas já na segunda-feira agora já partimos para cima e já estamos trabalhando forte. Hugo, muita gente talvez não saiba, você foi nadador, é da casa, como você disse, conhece bem o Márcio Latuffi. Como é que você avalia esse apoio que a universidade, que a Unisanta dá ao esporte? O Brasil, infelizmente, é um país que ainda não enxergou a importância que o esporte tem para a formação de caráter, para a formação de cidadania, para a descoberta de talentos. Como é que você avalia esse posicionamento da Unisanta que, indiscutivelmente, formou um super time de natação? Sem dúvida, né? Eu acompanho desde menino, né? Porque até mesmo cheguei aqui na Universidade de Santa Cecília, na época colégio, né? Aos meus 5 anos de idade, né? 1979. Acho que o Márcio ainda não estava aqui, né, Márcio? Mas eu acredito que... Não, já estava sim. Já, Marcelo? Será? Não, acho que não. Cheguei em 87. 87, né, Márcio? Mas estava de coração já. Com certeza. Eu passei toda a minha juventude, minha infância aqui dentro da universidade, junto com o Márcio. O Márcio, na verdade, não é só um professor, a gente passava mais tempo com o Márcio, né, do que em casa, né, aqui nas piscinas da universidade, né, de manhã, à tarde, e na escola, depois na época da formação dentro da universidade, né, do qual também me formei aqui dentro da universidade, e a gente vê com bons olhos, né, porque até mesmo a universidade vem investindo há muitos anos, né, desde a época do Bagdá, né, que eu aprendi a nadar aqui dentro, e desde a época também do alto rendimento. Tive a oportunidade de nadar algumas campeonatos, né, Maria Lenk, né, então a gente vê com muito entusiasmo, porque até mesmo uma das poucas universidades, se não for a única, que investe do jeito que investe no esporte aqui no Brasil, né? A gente vê alguns modelos que são centros de excelências, como as próprias universidades americanas, e esse modelo, eu não tenho dúvida que é o modelo certo e o correto
não só para o desenvolvimento, né, do atleta, mas também do ser humano que ele passa um período de treinamento, de competição, e para o resto da vida o que ele leva é o que ele estudou na sua graduação, né? Então, eu acho que esse modelo é o que precisa ser implementado não só na cidade de Santos como um todo, mas em todo o Brasil, né? Sim. Você citou que você participou de competições como Maria Lenk. Como é que você vê esse resultado inédito que foi conquistado pela Unisanta? Isso é resultado de muito trabalho, de toda a equipe técnica, né? Do Márcio, Rosa, Gerson e outros professores também, desde a base, né? A gente vê desde a época dos treinamentos aqui, que começam, né, do professor Claudinho. Então é toda uma geração que está sendo formada de talentos, né? A gente vê, tem acompanhado, né, porque eu sou um apaixonado por natação, né? O Márcio estava lá no Maria Lenk e sempre dando notícias, né, notícias positivas, né, com as maiores equipes hoje do Brasil, né, a Universidade de Santa Cecília. A gente fica feliz, né? Sempre levando o nome da cidade, né, para o resto do país e para o mundo, né? Porque até mesmo esses atletas, a grande maioria participaram dos Jogos Olímpicos, agora tem os campeonatos mundiais, né? De longa e de curta, né? O próprio Nicolas Santos, que foi um destaque aí, fazendo o melhor tempo do ano nos 50 metros borboleta, uma modalidade que eu também gosto muito, né? E o Nicolas já não é mais um jovem, né? Mas já não é mais. Fazendo os melhores resultados agora nesse momento nas piscinas, né, do Brasil e do mundo, né? Márcio, o Hugo colocou muito bem que as universidades americanas, elas investem de uma forma no esporte que o Brasil, apesar dos grandes talentos que tem, não vislumbra a grandiosidade da importância de se investir em esporte. Por que você que está há tanto tempo, é técnico, hoje está dentro de uma universidade, como o Hugo disse, uma das poucas que talvez invista no esporte da maneira correta, com o perfil correto. Na tua avaliação de supervisor técnico, o que falta ao país para enxergar o esporte com seriedade? Então, na minha opinião, o que falta é uma política adequada, né? Eu acho que a Unisanta, sendo a única que eu vejo aí, a única universidade que investe em outro esporte, eu não vejo handebol, basquete, você não vê uma universidade investir igual a Unisanta investe. Acho que o governo, a política do governo tinha que ser muito forte para valorizar isso que a Unisanta faz. E a gente às vezes se sente meio amarrado em algumas coisas, né? Tipo aparelhagem, que podia oferecer isso daí e dar um suporte maior para que os atletas enxergassem isso daí com bons olhos, né? Na minha opinião, os atletas vêm para a Unisanta em busca do estudo e de também a alta performance, né? Muitos aqui já saíram graduados e muito bem graduados, como o Hugo aqui, que está do nosso lado aqui. Tem um outro nome, Israel Murat, que eu na semana passada estive conversando com ele, é outro atleta que eu troco bastante ideia, já está em uma multinacional e é um cara importantíssimo dentro dessa multinacional, né? Então, eu acho que o que falta é um pouquinho o governo enxergar e olhar um pouquinho melhor para essa atividade que a Unisanta faz, né? A gente tem uma universidade investindo no esporte, sim, entendeu? E com certeza o estudo também é uma coisa importante. Eu falo para os meus atletas que, claro, você tem que se dedicar ao máximo ao esporte. E a universidade dá uma facilidade para o atleta que nada e estuda, entendeu? O professor entende isso daí, e isso daí para a gente é importante, né? Mas, infelizmente, a visão não é essa do nosso país, né? É uma visão meia, vamos pagar o atleta senta naquela grana que ele ganha e acaba esquecendo do estudo. E a hora que for procurar um outro trabalho, dificilmente consegue se adequar à vida normal, né? Até porque a carreira de um atleta tem um tempo, tem um limite, né, Márcio? Tem um limite, igual o Hugo falou. Exemplo, o Nicolas Santos, eu sei que ele tem alguma atividade paralela, porque hoje é um atleta que nada a prova de 50 metros e de 100 metros e não necessita de treinar tanto, né?
E ele ainda vive um pouco da natação e da atividade paralela dele. Tanto é que informa a todos, né, que hoje o Nicolas Santos vai estar na piscina da Unisanta às 14h30, fazendo uma clínica com os atletas de petis, infantil e juvenil, falando de como que ele sai, de como que ele vira, de como que ele faz o nado dele e de como que ele chegou aos 37 anos nessa performance. Né? Incrível, ele incrível. Tem 37 anos, ele não 37. Ele não é um jovem, ele não é um menino, né? Isso é impressionante. A gente sabe da dificuldade, viu? Porque você vê aí uma Joana Maranhão, 30 anos também, fez Sim. a melhor competição da vida dela. Então, isso aí é méritos dela, né? E méritos também do trabalho que todo mundo tem feito junto com ela, né? um conjunto. Então, eu acho que a dedicação é importante. E méritos da universidade que dá esse apoio. Que dá todo o suporte para o atleta. Esse suporte para esses atletas chegarem onde que eles estão chegando. Hugo, você acredita, assim como o Márcio, que esporte e educação são a base fundamental para a cidadania? Acho que é o caminho, né? Porque até mesmo é fundamental que essas duas ferramentas estejam unidas, né? Porque que a gente vê em países, né, desenvolvidos, a investimento em educação é o que traz todo o desenvolvimento, até mesmo econômico, de qualquer país, né? Sim. Então, a natação, para mim, foi uma possibilidade até mesmo de estar estudando num colégio particular, numa universidade particular, porque até mesmo não teria condições de financiar, né, um estudo em algum tipo de universidade, porque eu venho também de família humilde de 5 irmãos, né? E a gente sabe da dificuldade, né? Hoje de você é um exemplo, né? Você é um exemplo prático de como foi importante estudar e como o esporte te ajudou nisso, né? Sem dúvida, né? O que eu tento passar hoje para os meus filhos, para toda a molecada, né? No decorrer da minha vida esportiva, né? Na minha vida no cotidiano, né? Que eu tive a oportunidade, né, de também dar um pouquinho, né? Como professor de educação física, trabalhar também como professor também, né? Em um projeto da prefeitura aqui na Zona Noroeste de Santos. E a gente vê com bons olhos. Esse é o que eu falo, né? É o caminho, né? Eu acho que é um caminho que que deu certo e sempre dará certo às próximas gerações que estão por vir, né? Tomara que os nossos governantes acordem, né? Para o tanto que é importante se investir em esporte atrelado à educação. Márcio, você falou muito bem da Joana Maranhão, que fez a melhor prova da vida dela. E assim como o Léo de Deus, eles são reforços mais experientes, a gente pode dizer isso. Como isso agrega ao grupo mais jovem? Tem uma palavra só para isso aí, experiência. É importante, nosso reitor, o Marcelo Teixeira, cravou bem quando eles foram contratados, que gostaria que eles tivessem esse acesso com as equipes de base, né? A Joana Maranhão, apesar de ela ficar 2 semanas aqui em Santos, ela tem 2 semanas em BH, mas quem faz o treino sou eu, né? O Léo de Deus está em São Paulo, mas uma vez por semana ele está aqui na Baixada, se encontrando com a gente, fazendo os treinos na borda da piscina, principalmente de sábado, que quando a gente entra na água já tem o pessoal de petis saindo, o pessoal de infantil saindo, de juvenil saindo, e a gente entrando e aquele encontro é importantíssimo, foto, aquela paparicada, né? Dá muito importante. Dá um estímulo para quem está naquele começo. E para o atleta saber quem é o Léo de Deus mesmo, quem é a Joana Maranhão, né? Isso é importantíssimo, né? Saber que na mesma água que ele está nadando, tem dois atletas, 2 campeões, né? 2 campeões, tanto é que na segunda-feira, no programa que a Joana foi, fiquei sabendo que é uma das maiores medalhistas do Brasil em piscinas, né? Em Pan-Americano, em campeonatos brasileiros, né? Detém 12 recordes que estão até hoje, né? Então é um fenômeno, né? O Léo de Deus é um nadador que está crescendo muito, o nadador quase passou a melhor marca agora no Maria Lenk. Com certeza no Mundial deve nadar para a sua melhor marca e deve ir para uma final.
e com a Joana Maranhão, como no feminino é muito mais difícil, de repente uma nadadora chegar a uma final olímpica ou mundial, ela está com o 12º tempo no 400 medley, mas nós estamos buscando aí nessas 12 semanas aí, o desafio nosso é ela ir para uma final no mundial e quem sabe trazer uma medalha. E quem sabe trazer uma medalha, não, de repente, né? Não é difícil não porque não é muita garra, de repente estavam 3 meses treinando comigo, ganhou uma confiança muito forte e vai partir para cima. Tanto é que hoje, quinta e sexta e sábado, ela estará treinando aqui na piscina, já veio de São Paulo para cá para treinar aqui esses 4 dias. Sem descanso. Sem descanso, sem descanso, não tem descanso. Hugo, como você tem encarado o desafio frente à FUPS? Na verdade, que é a Fundação Pro Esporte, para que a gente possa falar para o telespectador. Você está à frente de uma fundação numa cidade que respira esporte, né? Na verdade, hoje o pensamento, né, a gente tem que pensar de forma globalizada, né, porque até mesmo a gente atende quase 42 modalidades, né, então a gente, mas como, né, é um apaixonante pelo esporte, a gente tem diariamente trabalhado para que a gente chegue num patamar, né, de excelência no atendimento, né, de todos os recursos que são derivados, né, de um orçamento, né, da prefeitura, para que a gente faça toda essa implementação da melhor forma, né, nas equipes principais da nossa cidade, né. Hoje, quais são os principais desafios? A gente tem a retomada, né, de algumas modalidades, né, que a gente, dentro do corpo técnico, a gente estudou para que a gente possa fazer de forma positiva, né, como até mesmo o próprio atletismo de Santos. A gente não tem hoje uma pista, mas existe um trabalho e hoje a gente montou junto ao Grupo Memorial uma das melhores equipes hoje do Brasil de atletismo, né, com talentos também, alguns meninos nos 100 metros rasos tentando correr para abaixo de 10, né, que é um sonho de ter um atleta no Brasil correndo abaixo de 10 segundos. Modalidades como o próprio basquete feminino, em parceria com o Santos Futebol Clube, que vai jogar a Liga Nacional, né, se posicionando já como uma das melhores equipes de basquete feminino do país, né, e como os grandes parceiros que a gente tem lá dentro da Fundação Pro Esporte, né, que é a própria Unisanta, o Grupo Memorial, que aporta em 3, 4 modalidades, o Santos Futebol Clube, que hoje, através do nosso presidente Modesto, incorporou no seu quadro mais 9 modalidades, né, podemos até dizer que hoje não só o futebol masculino, né, mas também o próprio futebol feminino, que a própria vai disputar pela cidade de Santos, né, que tem uma das melhores equipes também do Brasil. E a gente tem trabalhado bastante, a gente tem toda uma equipe, né, de pessoas que trabalham dentro da fundação, né, desde a parte do marketing, da parte da técnica, né, é um conjunto de pessoas que a gente respira o dia inteiro o esporte de alto rendimento em busca de resultados, né, como o próprio Márcio falou, né? Então a gente tem esses grandes atletas. Hoje a cidade de Santos, nós temos 3 medalhistas olímpicos, né? Que é a Poliana, nós temos 2 atletas paralímpicos, que é o Farrenberg e o Israel, do tênis de mesa. Então a gente que essas pessoas também, esses atletas, sejam referência para os demais, para que a gente possa alavancar, né, de repente, essa atenção que ainda não é dada, né? Sem dúvida, né? Então a gente espera que que toda essa reformulação, acho que o Brasil como um todo passa por um divisor de água, né? A própria Confederação Brasileira de Natação, ela está sendo reestruturada, né, para novos desafios também, e a gente passa o que ficou, né, do legado, né, dos Jogos Olímpicos que ocorreu ano passado, né, e o que a gente tem pela frente. Eu acho que o importante é ter, como o Márcio falou, ter uma política nacional, uma política de cima para baixo, para que a gente possa fazer todo esse desenvolvimento como qualquer país de primeiro mundo, né, que é investir no esporte e educação, como faz a própria Universidade de Santa Cecília. E, Márcio, o Hugo
colocou uma questão que a gente abordaria mais para frente, mas eu vou aproveitar o gancho. Como é que você avalia essa reformulação da confederação? O que está acontecendo na confederação? Você acredita que ela está permitindo uma maior aproximação dos atletas? Então, eu acho que vai ser positiva, né? Apesar que eu tinha um relacionamento muito bom com os dirigentes anteriores, né? Eu acho que foi o que o Hugo falou ali, deixaram um legado muito bom, né? Principalmente o presidente Quaraci, ele não entendia, ele falava mesmo que não entendia de natação, mas ele é muito bom para buscar os recursos, e eu cresci muito. Não só trabalhando na Unisanta, né, porque me deu a oportunidade de ter atletas de ponta e me levar à seleção, mas de 2002 para cá eu cresci muito porque a Confederação Brasileira levou os técnicos, não só os técnicos, os atletas, para várias competições internacionais, e esse intercâmbio é importantíssimo. Troca de experiências, né? Essa troca de experiência é muito importante, mas com certeza vai continuar, porque quem entrar vai pegar um legado muito bom, vai ter novas ideias. Haja visto aí que iriam 8 nadadores para o Campeonato Mundial, agora de Budapeste, já passou para 16. A Joana Maranhão era a 9ª, estava na reserva, pegou essa vaga aí porque passaram para 16. No Campeonato Mundial, que vai ter nos Estados Unidos, em Indianápolis, de Júnior, também eram 8 atletas, passaram a 16 também. Então são coisas que estão acontecendo para o bem da natação, né? Com certeza quem entrar vai pegar o legado e vai conseguir essa continuidade, vai aprimorar, porque todo mundo achava que a natação brasileira, o Maria Lenk, ia ser um fiasco. E os atletas mostraram que eles estão aí para competir e competir forte, entendeu? Eles não estão brincando, né, de fazer natação, eles estão nadando. Eu acho que uma coisa importante daqui para frente é os atletas pensarem na água, na piscina, e deixar um pouquinho da política, porque a política vai se ajeitando e com certeza, né, quem entrar vai ter um trabalho muito bom. A gente tem uma participação por WhatsApp, pode colocar para mim, por favor? Ainda não? Vamos lá. Armando Falsetti, ele é de São Vicente. Ele está parabenizando pelo programa. Muito obrigada. Vocês fazem parte desse programa sempre. Hoje com 2 feras da natação do Santa. Muito legal. Abraço a todos. Ele é um fã de vocês, Armando de São Vicente. Abraço, Armando. Abraço. Abraço. E vamos falar de um assunto que traz muitos prejuízos, especialmente à população. O vandalismo em unidades de saúde. Em São Vicente, os assaltos têm sido constantes. Nos primeiros 5 meses do ano, já foram 10 ocorrências. O bairro Rio Branco parece ser a preferida dos criminosos. Já foi invadida 7 vezes. A última foi na madrugada de segunda-feira. Como de costume, os criminosos agiram à noite e os funcionários só perceberam pela manhã quando chegaram para trabalhar. Os aparelhos de informática, que sempre são os alvos principais, dessa vez escaparam porque, por prevenção, eles foram retirados. Todos os dias a gente desmonta todos os equipamentos de informática e eles são removidos daqui do local, levados para a Secretaria de Saúde, são devolvidos no dia posterior e a gente monta e desmonta diariamente para evitar que seja furtado. Todas as vezes os criminosos agem da mesma forma. Arrombam 2 cadeados. O primeiro desse portão aqui na entrada. Assim eles conseguem ter acesso à unidade de saúde e depois outro cadeado é danificado. Por esse corredor conseguem ter acesso a todas as salas. Além dos furtos, também são praticados atos de vandalismo. Porque eles acessam pelo telhado, além de arrombarem as portas, e violam a nossa caixa d'água. Já tomaram banho, houveram vezes onde foi defecado dentro da caixa d'água e contaminada a água de abastecimento de toda a unidade. A Guarda Municipal não fica nas unidades de saúde à noite. Os locais não possuem câmeras. Só resta aos funcionários o registro do boletim de ocorrência.
Com as constantes invasões, os funcionários ficam desmotivados para trabalhar. Quem também sofre é a população, que tem o atendimento interrompido. A gente vem proposto a trabalhar, a prestar um bom atendimento para a comunidade, mas daí a gente chega, fica frustrado, né, e tem que passar essa informação para o munícipe, que também, né, fica o maior prejudicado em toda essa situação, porque ele vem até a unidade diariamente para receber um atendimento e chega aqui e encontra a unidade com a porta fechada, porque a gente não tem como atender, a gente tem que fazer os reparos para atender no dia posterior. Nessa última invasão na unidade do Rio Branco, nada foi levado. Em nota, a Polícia Militar pede que a comunidade, ao notar qualquer atitude suspeita, chame a PM pelo telefone 190 ou 181. Não é preciso se identificar. E no Caderno Regional desta quarta-feira, você vai ter todos os detalhes de uma campanha lançada em Santos com foco no uso consciente de pipas, mais precisamente sobre os perigos do cerol. O Caderno Regional começa às 19h. E a gente está falando de esporte, a gente não podia deixar de falar do jogo do Santos, hoje às 19h, válido pela Copa Libertadores da América. Ele joga contra o The Strongest e, caso vença, o Peixe pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final da competição. A vitória também garantiria a liderança do Grupo 2. No momento, o alvinegro praiano é o melhor da sua chave com 8 pontos. O jogo é às 19h, como eu já disse, em La Paz. E voltamos a falar sobre natação, desafios para o esporte em geral, projetos e parceria com o supervisor técnico de natação da Unisanta, Márcio Latuffi, e com o presidente da Fundação Pro Esporte, Hugo Dupré. Eu volto a nosso bate-papo, Márcio, falando um pouquinho ainda do Maria Lenk. Nós temos um clipe de imagens que eu queria pedir para a produção botar no ar, e eu queria que você resumisse, vendo este clipe, em algumas palavras, quais foram os principais desafios vencidos por esses atletas? Bom, primeiro, né, a gente deixar de lado um pouco o que estava acontecendo na confederação e partir para uma disputa forte, né, garantindo a vaga para o campeonato mundial. Ali na primeira, Andréa Berino, uma nadadora argentina que nada para a gente. A gente tem a outra, a Julia Sebastian, né, que treinava na Argentina, hoje treina aqui com a gente. Aí o Léo de Deus, anteriormente aí, Joana Maranhão, recebendo a sua medalha aí de ouro, não sei qual que foi. Porque foram muitas, várias, né? Ajudou muito no revezamento também, isso daí. Essa daí eu acho que é a prova dos 50... Não é 50, porque 50 saiu do outro lado. Essa prova aí a prova do 200 metros nado peito, do Thiago Simon. Um nadador que já foi da Unisanta, aí saiu daqui para o Corinthians e voltou a defender a Unisanta. Está no Mundial também, o Thiago Simon. Todos que apareceram aí já estão no Campeonato Mundial. André Berino pela Argentina, aí o Guilherme, um nadador que tem como técnico Cafu, né? Do Rio de Janeiro, está aqui hoje também para participar de uma coletiva de imprensa aí. Logo mais às 11 horas, né? O melhor nadador da América dos 1.500 metros nado livre, bateu um recorde sul-americano aqui na nossa piscina há 1 mês e meio atrás, no 1.500. Aí apareceu a Poliana Okimoto, sem palavras para falar sobre ela, né? Outra que tem os seus 30 anos de idade aí e tem feito um ótimo trabalho, né? A única medalhista da natação brasileira nas Olimpíadas. Aí passou uma prova de revezamento, pode ter sido uma das... Nós ganhamos vários revezamentos. Aí o time, né, nosso, né, ainda faltando alguns personagens aí dessa história tão linda. O Gerson, a Rosa, o Felipe, o Henrique, o fisioterapeuta também. Rever essas imagens deve dar é muito bacana, né? Quando a coisa é boa, a gente não quer que acabe, né? E não vai acabar não, porque a gente tem o Mundial e com certeza a gente tem condição de trazer medalhas. Não, o Mundial vai ser muito bom para o Brasil para voltar, né? Para mostrar que a natação brasileira não foi aquilo que aconteceu nas Olimpíadas, né? Na minha opinião, nas Olimpíadas, a preparação
que foi feita nas 2 últimas semanas não foi adequada. Mudar o horário de treinamento dos atletas, os atletas se sentiram mais cansados, né, porque as provas aconteciam às 10 horas da noite. É uma outra coisa que a gente tinha que mudar, não fazer como os europeus querem, né? Fazer como a gente quer que aconteça. E como a gente está preparado para fazer, né? E para o desempenho do Brasil. É a mesma coisa no futebol, né? Sem dúvida. No futebol, o técnico quer que molhe um pouquinho o campo lá, porque o jogador dele sabe jogar com o campo molhado, que o outro do outro time que se vire para jogar com o campo molhado. Então a gente tinha que ter feito isso também e a gente acabou sendo prejudicado por essa ação, né? Eu acho que era a televisão americana que tem os direitos, né? E a gente acabou sendo muito prejudicado. Hugo, vamos falar um pouquinho da questão da preparação dos jogos regionais. Eles ocorrem em julho, em Caraguatatuba, é isso? Não, vai ser em São Bernardo. São Bernardo. A nossa região aqui vai ser em São Bernardo. A gente vai com uma equipe de quase 400 atletas, né? A nossa comissão, né? De dirigentes e atleta. A Universidade Santa Cecília vai com a sua equipe campeã, né? E a gente espera um bom resultado, né? Sem dúvida. Acho que a gente tem como objetivo não só a participação, mas também, como sempre, Santos sempre destacou como uma das melhores equipes do estado de São Paulo. Isso são jogos regionais eliminatórios para os Jogos Abertos, né? Que é a maior Olimpíadas, né? Se fala, né? Olimpíadas Caipira, né, Marcelo? E o que a gente espera é obter grandes resultados e participar da melhor forma possível, né? Falando em jogos regionais, o nosso parceiro Rogério Conde está aqui com a gente, invadiu os nossos estúdios. Ele é um dos diretores da Portuguesa Santista e parece que tem uma parceria entre a Portuguesa e a Fundação Pro Esporte Portuguesa. Representa o Santos nos jogos regionais, é isso? Sem dúvida, né? O Sub-20. Bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia, Rogério. Bom dia, Rogério. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Hugo Dupré, Latuf, os nossos telespectadores. Primeiro, antes de falar disso, Nathalie, eu quero parabenizar toda a equipe de Santa Cecília, na pessoa do professor Márcio Latuf, pelo excelente trabalho que ele vem desenvolvendo há muito tempo. Né? Acho que o que está acontecendo hoje é fruto de um trabalho que vem acontecendo há bastante tempo. O Hugo também, que eu acho que o Hugo serve como exemplo para muitos desses atletas que chegaram depois, para esses jovens. Né? A Santa Cecília, que sabe valorizar o esporte e incentiva para que isso aconteça. Nós que gostamos do esporte, que gostamos da atividade física de um modo geral, a gente precisa incentivar para que isso ocorra sempre, que as escolas, constante, né? Que as escolas invistam mais, como o Complexo Santa Cecília faz, mas que as outras escolas também, mesmo que essas crianças não se tornem atletas de ponta, sim, mas pelo menos vão ter uma vida mais saudável. Né? E o Hugo, um parceiro agora na Fundação Pro Esporte, fez esse convite à Portuguesa Santista, para que a Portuguesa represente a cidade no futebol, com uma equipe sub-20. Então, vai também, em contrapartida, está oferecendo uma estrutura para a Portuguesa, que a Portuguesa tem um pouco de carência nesse sentido, então uma estrutura, questão de academia, logística. Então, e como é que está a preparação desse time sub-20? Começou o campeonato agora, sub-20, o Paulista, está na 3ª rodada agora esse final de semana. A Portuguesa está disputando com uma equipe bem competitiva e é a base para o futuro, né? Eu acho que a Portuguesa tem também essa tradição de ter jogadores começar na base e acabar seguindo para o profissional. E a gente pretende que continue assim e que represente muito bem a nossa cidade. Como é que está a expectativa da Fundação para levar a Portuguesa? Sem dúvida nenhuma, só tenho que agradecer à Portuguesa e ao Rogério Conde, né, que de pronto se pôs à disposição, porque a gente sabe da importância da parceria da entidade, né, como um todo, porque a gente sabe que a Portuguesa vem desenvolvendo há muito tempo, né, frutos, né, que são atletas profissionais, né, mas que vão competir pelos jogos, representando a cidade nos jogos regionais, jogos abertos. E a gente fica muito feliz porque são pessoas como o Rogério, a família Conde, que de pronto sempre está a ajudar a cidade como um todo, né? Não só na parte empresarial, né? Mas também o esporte da cidade como uma ferramenta de inclusão.
Rogério, parabéns por esse braço estendido, que eu acho que o esporte, ele precisa de parcerias, né? A gente está falando ao longo do programa, já que os nossos governantes não fazem, que nós possamos fazer cada um a nossa parte. Parabéns, desejo muito sucesso à Portuguesa nos Jogos Regionais. Não, obrigado. E também enfatizar essa questão de você estreitar a relação. A Portuguesa, através do presidente Lupercio, dessa diretoria que está aí, tem procurado estreitar a relação com o Santos Futebol Clube, com o Jabaquara, agora com a FUPES, já tem uma parceria grande com o Complexo Santa Cecília. Eu acho que a cidade precisa, é bom para todo mundo. Sem dúvida. Eu acho que essa rivalidade ela tem que ficar só dentro de campo, das quadras, enfim, quando as equipes estão disputando. Mas fora isso, precisa ter uma harmonia e precisa ter esse objetivo comum, né? E o intercâmbio, porque sempre um pode fortalecer o outro e suprir alguma necessidade dos outros. Então, está todo mundo de parabéns. O Hugo, por esse desafio novo à frente da FUPES agora, e mais uma vez enaltecer o trabalho do professor mestre, né? Que a gente já acompanha a carreira já há bastante tempo e sabe que ele faz a diferença. Agradeço, Rogério. Muito obrigado. Tá? A gente tem uma participação que chegou pelo nosso WhatsApp. Pode pôr na tela, por favor? É o Luiz Leite, de Santos. Ele é o nosso telespectador assíduo. Obrigada, Luiz. Existe algum projeto da Unisanta para as crianças carentes da Baixada Santista, do ponto de vista de natação? Então, por enquanto não, mas eu sei que a Unisanta tem uma creche, né? E o pessoal da creche costuma se exercitar nas nossas piscinas uma vez por semana. Eu acho que ele deveria procurar, eu não sei o endereço direito, mas vir aqui no complexo. E se o público, alguém do público que quer nadar tiver alguma dificuldade, a gente com certeza vai ajudar, entendeu? De repente a gente não tem um projeto desse daí, né, mas a gente, com a parceria com a Prefeitura de Santos, com a Fundação, a gente sabe que a Fundação trabalha muito bem isso daí. E então, de repente, se a gente não tem essa chance, mas tem vários lugares em Santos com piscina que a Fundação dá esse apoio para a pessoa carente. Como que a Fundação trabalha essa questão da população carente voltada para o esporte, Hugo? Geralmente, até mesmo aqueles atletas que se destacam vêm de famílias humildes, né? A gente tem acompanhado bastante, até mesmo porque eu tive a oportunidade de trabalhar um período, faz um tempinho já, né? Meus cabelos brancos já mostram isso, né, Marcelo? O Márcio, acho que eu já estou mais cabelo branco que o próprio Márcio Latuf. Mas, enfim, a gente sabe da importância do trabalho que é desenvolvido pela Secretaria de Esporte de Santos, né? Porque até mesmo no quesito natação, a gente temos em Santos 3 piscinas públicas, né? 2 na Zona Noroeste, e eu não tenho dúvida que alguns atletas que tiveram, não só fazendo a parte de aprender a nadar, e a partir do momento que se aprende, se destacam, né, por até mesmo pela facilidade, né, de ter, de repente, a possibilidade, né, de ser inserido aqui dentro da universidade. Eu não tenho dúvida que... As portas da Fundação estão sempre abertas, né? Sem dúvida, né? A gente... eu já tive a oportunidade de trazer até mesmo alguns meninos que se destacavam aqui para a universidade, alguns continuaram, né? Continua ainda nas piscinas aqui. Tivemos a Natália, né, Marcelo? A Natália, a Renata Salazar. Então, eu acredito muito nessa parte social, né, nesse desenvolvimento, né, do berço, né, até o alto rendimento que passa, sem dúvida nenhuma, vai passar pela mão do Márcio Latuf. Nesta quarta-feira, recebemos o supervisor técnico de natação da Unisanta, Márcio Latuf, e o presidente da Fundação Pro Esporte, Hugo Dupré. Temos 8 minutos, mas ainda dá tempo de você participar através do nosso WhatsApp, mandando sua mensagem, seu vídeo. O número está aí na sua tela. Eu volto, Hugo, com você. Você disse que nós temos 3 piscinas. Uma delas ainda, eu imagino que seja do Rebouças, né? E que ainda não está pronta. E é um grande desejo, é uma grande piscina. A Fundação Pro Esporte está ligada à Secretaria de Esportes. Como é que está essas tratativas para que a piscina fique em seu pleno funcionamento?
Na verdade foi feita uma reforma, né, de ampliação da piscina, né? Existia lá uma piscina de 25 metros para treinamentos e aprendizagem, né, lá no Complexo Rebouças, e se fez a ampliação para uma piscina de 50, né? Na verdade, existe alguns repasses da verba Haddad, né, do governo do Estado de São Paulo, que estão atrasadas, né? Mas eu não tenho dúvida que esse ano será entregue. Além de ser entregue, a gente espera sim uma parceria junto à universidade, porque é fundamental, né? Eu acredito muito no trabalho que seja desenvolvido, principalmente com uma universidade, né? Dentro do seu próprio quadro de professores, de profissionais, né? Que trabalham não só no alto rendimento, né? Pensando no alto rendimento, mas também pensando também na base, né? Na aprendizagem, para que a gente possa, desses meninos que se destacam, seja pensado aqueles que têm talento, para que possa vir fazer parte do quadro da Universidade de Santa Cecília. Uma piscina de 50... Eu não tenho dúvida que será, até o final do ano, será entregue a piscina. Bastante importante, né? Essa piscina do Rebouças voltar a funcionar. Totalmente, porque o Rebouças estava sendo um braço. Nós temos o professor Cláudio Paz, né, que o Hugo citou aí no começo do programa. É o profissional que trabalha com o mirim, que faz, que de repente dá aquele empurrão pro garoto virar atleta, né? Ele tinha aparecido várias vezes lá no Rebouças. A gente trouxe alguns atletas, como o Hugo falou aí, para nadar com a gente, que estão aí ainda, já estão na categoria de infantil e juvenil, e a gente está sentindo falta disso daí, né? A gente tinha a Zona Noroeste, a gente tem lá a Zona Noroeste também, que alguns atletas vieram de lá para cá também. Acho que isso é muito importante, né? Essa reativação da piscina, uma piscina de 50. A gente tem grandes profissionais saindo aqui da FEFESP, né? Que é uma faculdade de alto grau de performance para os profissionais. Já sai trabalhando com natação mesmo, formado em natação. Eu tenho até aí, numa coletiva de imprensa que a gente fez aí no começo do ano, falei para o doutor Marcelo que eu vou ter uma dor de cabeça quando esses profissionais se formarem, né? Então, a gente não vai conseguir ficar com eles, que é muita gente, mas a gente pode ceder isso daí para a prefeitura, que são ótimos profissionais, ótimos mesmo. E aí a gente volta para aquilo que nós falamos no começo do programa, né? Formar novos talentos através dos talentos que foram formados no passado, né? Com certeza. A gente usa esses talentos para formar uma nova base. E aí esses profissionais já têm o estilo Unisanta de trabalhar e com certeza vão fazer a diferença nas piscinas de Santos, né? Santos é a cidade do esporte, entendeu? A gente precisa de quantidade para a gente tirar a qualidade, e é isso aí que a Fundação Portuguesa Santista e outros clubes estão fazendo agora na Baixada. Essas parcerias importantes, né? Parceria é muito importante, é muito importante. Eu acho que quanto mais a gente tiver, mais atletas de alto nível a gente vai ter na Baixada Santista. O pessoal da minha coordenação já me avisou que eu só tenho 4 minutos. Eu queria que você falasse um pouquinho do Mundial, da expectativa e da preparação desses atletas para o Mundial. Bom, a gente está iniciando, né, a preparação, são 10 semanas, né, que a gente tem, é muito rápido, mas a gente já tivemos 14 semanas, a gente já está partindo para a parte específica, né, que é a parte mais forte do treinamento, não mexendo muito com a parte mais de condicionamento, a gente já está indo para a parte específica. A gente tem uma expectativa muito grande. O Unisanta tem 6 atletas no campeonato mundial. É a universidade que está levando mais atletas, né? A universidade está levando mais atletas, e com a Ana Marcela já inclusa na Maratonas Aquáticas, é o time do Brasil na natação que tem o mesmo número que tem o Pinheiros. Então, há muito tempo não acontecia isso. Não acontecia isso, né? Então, a natação da Unisanta está de parabéns. E vamos com tudo para esse Mundial aí. E a Ana Marcela, mesmo vindo de uma recuperação de cirurgia, está com sede de medalha, né? Está com sede de medalha, vai partir para cima, entendeu? Ganhou 2 provas, os 10 e os 5 quilômetros, vai participar também dos 25 quilômetros e com certeza vai em busca de outras medalhas, né? Que já ganhou várias, né? A chegada do Vitor também foi uma grata surpresa. Como é que foi? Explica isso rapidamente para o nosso telespectador. Então, ele tinha sido terceiro na prova de 10 quilômetros, chegando muito próximo
do Alan do Carmo, que é um dos nadadores de maratonas aquáticas mais forte do Brasil, e nos 5 quilômetros também foi o terceiro colocado em batida de mão com o Alan do Carmo e o Fernando, né? Só que o Alan do Carmo abriu mão dos 5 quilômetros e o Vitor foi convocado no lugar do Alan do Carmo e vai nadar os 5 quilômetros e os 25 quilômetros também. E vai trazer medalha. Com certeza. Hugo, eu gostaria muito de agradecer a tua participação. Parabéns pelo trabalho frente à Fundação Pro Esporte. Eu desejo mesmo que uma fundação que visa o esporte consiga despertar na sociedade em geral o interesse de participação e integração, porque, de fato, esporte e educação são base para a cidadania. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado, Nathalie, pela oportunidade, a todos que nos assistem em casa. Latuf, sempre é muito bom estar contigo. Valeu, Gão. Né, Marcião? E a gente está esperançoso, né? Acho que a gente, através do esporte, eu sempre procuro dizer, né? Investir em esporte é investir em saúde, é investir em segurança pública. Então, Sem o que dúvida. a gente espera é criar sempre, estar disposto a criar uma sociedade cada vez melhor para que a gente possa viver numa cidade mais segura, bem comum. Márcio, eu faço das palavras do Rogério Conde as minhas. Eu acredito que o que está sendo colhido agora é fruto de um trabalho que começou lá atrás e que tem certamente a tua mão. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve frente aos atletas da Unisanta. Eu, particularmente, conheci a natação através do meu marido, que é um nadador amador, e ele é grande admirador do teu trabalho. Certamente ele está nos assistindo hoje. Ele me ajudou muito a pensar nesse programa e eu passei a acompanhar a natação por ele e acompanho o teu trabalho. Parabéns. É um trabalho de muita dedicação e de muito amor àquilo que você escolheu. Parabéns. Agradeço, Nathalie, pelas palavras, agradeço o Rogério, né, que faz um excelente trabalho também na Portuguesa Santista, e obrigado pela oportunidade de falar de natação num programa de notícias, né? Eu acho que isso é muito importante. É o esporte que está sendo desenvolvido e muito forte na Baixada Santista. Eu agradeço por isso. O Bom Dia Baixada, amanhã, vai discutir a segurança dos sistemas de computadores. Vamos receber um especialista em segurança da informação e um representante da Comissão de Direito Digital da OAB Santos. Já estamos esperando a sua participação pelo WhatsApp. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã com mais informação, mais prestação de serviço para você de um jeito único, a partir das 8 horas da manhã. Tchau!